Olá, pessoas do meu canal, estamos aqui, aqui é o seu amigo Megatob. Estou aqui com mais um top 10, que na verdade é top 7, né? E esse vídeo é o festas que eu adorava na minha infância, e se bobear eu adoro até hoje. Eu vou compartilhar aqui, né, algumas das festas que eu gostava quando eu era criança. Não é do maior pro melhor, do melhor pro pior, sei lá o que. Não é do melhor pro pior, ou do pior pro melhor, mas é as festas assim que me marcaram na minha infância. E eu vou estar compartilhando um pouco dessas festas que eu gostava quando era criança. Algumas eu gosto até hoje, né? Apesar de ter ficado adulto, né? Só muda a maneira de eu comemorar. Que quando eu era criança eu comemorava de uma maneira e agora adulto eu comemoro de outra. Então, vamos lá? Bora! Número 1. Amigos, vamos começar aqui com o top 1, que é o Natal, né? O Natal é a principal das datas comemorativas do calendário ocidental. É marcado por as festas, né, da virada, que é o 24 para 25 de dezembro, na cultura cristã. A festa relembra o nascimento de Jesus Cristo em Belém, na atual Cisjordânia. Perdão. Em alguns locais, a comemoração do Natal estão cada vez mais secularizadas. Isso é, estão perdendo o sentido cristão original, transformando-se em celebração transformando-se em uma celebração de fraternidade e união entre as pessoas. Bem, o Natal para mim é uma festa que sempre marcou, porque sempre lembro de comida boa, né? A reunião com os familiares, com os amigos, além também de presente, né? Mas o Natal não é só presente, é a comemoração do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, né? Para quem não sabe, sou cristão católico, né? Então é uma das datas mais importantes do cristianismo depois não, junto com a Páscoa, entendeu? Que ela marca o nascimento do Senhor e a Páscoa marca a ressurreição do Senhor. Então, Natal sempre tem uma boa lembrança do Natal, com muito carinho, né? Lembro das reuniões de família, dos encontros com os amigos, né? A trocação de presente, né? Sendo que quando eu era criança eu tinha uma ideia de presente, né? Que o presente era tudo no Natal e tal, mas depois o presente ganhou um significado a mais, né? Que eu, em vez de eu ganhar presente agora adulto, eu dou presente, entendeu? Isso é, quando eu tenho dinheiro, é claro. Então, o que acontece? Aí a gente vai crescendo, o significado do Natal vai mudando um pouco pra gente, né? E é aquilo, né? A figura do Papai Noel, né? Que pra quem não sabe, é inspirada em São Nicolau, né? Que era um bispo que ele tinha o costume de dar presentes, né, moedas de ouro para as crianças carentes na época do Natal. Então, o que acontece? Ele foi associado à figura do Papai Noel. Mas o Natal não é só envolto da figura do Papai Noel, é a figura de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, que marca o nascimento dele, a união. E essa época também é marcado quando que os povos deixam as suas diferenças de lado para festejar. Pelo menos os povos de origem cristão ou que acreditam em Jesus Cristo, né? Porque não é só o cristão que acredita em Jesus Cristo. O muçulmano também acredita, mas da maneira dele. O budista também acredita também da sua maneira. O judeu vê Jesus como uma pessoa importante, mas não vê ele como o Messias dele. Já nós cristãos, nós vemos ele como Salvador e tal. E o importante na data do Natal é você pregar a palavra dele, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E essa festa me marca por causa disso. Então, já falei bastante. Vamos embora para a segunda festa? Bora! Número 2. Então, gente, a segunda festa aqui que me marcou na minha infância e me marca até hoje é a Páscoa. A Páscoa é a celebração tradicional do cristianismo que nos relembra os últimos atos de vida de Jesus Cristo e a sua ressurreição. Esta festa
surgiu sob a influência da celebração judaica, chamada de Pesach. Agora, desculpa, o meu hebraico é horrível. Que acontece aproximadamente no mesmo período. A Páscoa ocorre como lembrança da prisão, crucificação, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma celebração muito importante, né? Se pá, a mais importante, né, do calendário cristão, da Igreja Católica, né? E para as outras igrejas também do cristianismo, né? Também, né? Como as igrejas evangélicas, né, ou protestantes, e as igrejas ortodoxas também, né? Para todo cristão em geral. E também para os judeus também, né? Mas os judeus já comemoram já a libertação do povo de Israel do Egito. Para nós cristãos, é a paixão e morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que acontece no domingo, tradicionalmente no domingo. E já vem aquela tradição do ovo de Páscoa, né? Que ela vem com uma lenda, né? Que eu, qualquer coisa vocês me corrijam aí nos comentários, que se eu não me engano é Maria que estava chorando, né? Por causa da morte de seu filho. E depois ela ouve a anunciação que ele tinha ressuscitado. E aí as lágrimas de tristeza se transformam em lágrimas de alegria. E nisso Maria tinha uns ovos, né, sobre a mesa que ela estava chorando. E as lágrimas dela de alegria caíram justamente nesses ovos. E fizeram uma coloração, né? Meio que de arco-íris em formato de flor, entre outros animaizinhos aí da Páscoa, como coelho e tal, segundo a lenda. Então o que acontece? Uma das Marias, se eu não me engano, não sei se foi a Maria Madalena, que são 3 Marias, tem a Maria Mãe de Jesus, Maria Madalena e uma outra Maria que eu esqueci qual era. Aí a outra Maria viu, né, os ovos coloridos dessa maneira e distribuiu para as pessoas, né, para a celebração da Páscoa. E daí a tradição, né, de se dar ovos na Páscoa. E o que acontece? Nos Estados Unidos e em alguns países europeus se dão os ovos cozidos mesmo, pintados, né? Aqui no Brasil, em outros países, já dão um ovo de chocolate, que é um pouquinho mais gostoso, mas ele vem enfeitado com um lacinho, uns embrulhinhos aí, né? Então, mas a Páscoa não é só chocolate. O chocolate é porque é uma coisa gostosa e a gente dá para quem a gente gosta, né? E o chocolate é o que então você dá para aquela pessoa que você gosta, que você ama. Então, quando você é criança, você pensa que a Páscoa é só isso, comer chocolate. Mas não, ela simboliza a esperança, a renovação. Que assim como Jesus Cristo renasceu, nós também devemos renovar as nossas esperanças num futuro melhor, enquanto esperamos a vinda dele, né? Isso para o pessoal que é cristão. E é uma festa muito divertida. Nos Estados Unidos tem aquelas brincadeiras, né, de colher ovos, tal, a caça aos ovos, né? Aqui no Brasil tem meio que essa tradição, mas é com os ovos de chocolate. Algumas pessoas ainda fazem isso com seus filhos. Eu faço, né? A minha irmã, a gente faz, e o meu cunhado, a gente faz essa brincadeira com a minha sobrinha e tal, que é um pouquinho divertida. Tem algumas crianças que até ganham um coelhinho e tal. O coelho simboliza a fertilidade, né? Por isso que ele também é usado como símbolo da Páscoa. Mas a essência da Páscoa é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e a renovação de nossas esperanças. E também pregar a sua palavra. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o meu resuminho de Páscoa, né? Então, bora para a próxima festa? Bora! Número 3. Então, gente, vamos para a terceira festa aqui, que é as festas juninas. As festas juninas são comemorações no mês de junho no Brasil e em outros países de origem latina e da Europa. Nela se comemoram os 3 santos populares: Santo Antônio, conhecido como Santo Casamenteiro, né? São Pedro, que é o apóstolo de Jesus, né? E também considerado o porteiro dos céus, porque Jesus falou aquela icônica chave, que eu lhes dou as chaves do céu e da terra. Tudo que ligares
ao céu eu ligarei também, e tudo que desligares eu também desligarei. Então, falando resumidamente as frases de Cristo para São Pedro. E também é São João, né? São João Batista, não é o São João Evangelista, que foi aquele que batizou o nosso Senhor Jesus Cristo. Essas festas até tinham origem pagã e tal, e eram para comemorar a colheita, né? Porque em países da Europa, o que acontece? Esse período das festas juninas era o outono, né? Antes do... depois do inverno, da primavera tal, e você comemorava a colheita, a fartura tal. Qualquer coisa vocês me corrijam aí nos comentários. E eu gostava dessas festas quando eu era criança, e até hoje eu gosto, né? Por causa das comidas típicas, que é o milho, quentão, pé de moleque, entre outras guloseimas que a gente come mais nessa época do ano, né? Pipoca também, que eu adoro pipoca, bolo de fubá. Cara, eu lembrei da minha avózinha agora, que ela fazia um bolo de fubá maravilhoso. E essas festas marcaram muito a minha infância e marca até hoje. E sempre tem um gostinho de quero mais pra mim. Eu adorava essas festas e adoro até hoje também. Esse é o meu resumo aqui das festas juninas. Vamos pra terceira festa. Bora lá! Número 4. Me corrigindo, que eu falei terceira festa lá no comentário anterior. Na verdade, é a quarta festa, que é o que? É o Dia das Crianças, gente. O Dia das Crianças é a data comemorada em diversos países. De acordo com a história e o significado da comemoração de cada país, escolhe uma determinada data e certos tipos de celebração para celebrar os seus menores, as crianças. Ao mesmo tempo, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unesco, convidou o dia 20 de novembro para se comemorar o Dia das Crianças. Mas aqui no Brasil nós comemoramos junto com a data da padroeira, né, de quem é católico e tal, que é a Nossa Senhora Aparecida, que é no dia 12 de outubro. Nós comemoramos o dia da nossa padroeira e o Dia das Crianças. Eu fico emocionalmente... comemoro as duas datas. Por quê? Apesar de eu não ser mais criança, eu comemoro com a minha sobrinha e tal. E assim, eu relembro da minha época como era divertido você abrir o presente que você ganhava e você brincar com ele o dia todo. Ou algumas vezes você quebrava ele, né? Se você fosse um menino bruto como eu, né? Porque você brincava demais com ele, às vezes acabava quebrando, né? Ou desmontando e tal. E é uma data emocionante para mim ver a minha sobrinha abrindo o presente dela e acontecer, né, a mesma coisa. Eu, no momento, não tenho filhos, mas algum dia, se Deus me abençoar, talvez eu tenha, né, e veja de novo esse olhar também com os meus próprios filhos. Mas no momento eu não tenho, então eu relembro isso vendo a minha sobrinha, né, abrindo os presentes dela. É uma data muito especial. Hoje eu comemoro tanto com a minha sobrinha abrindo o presente dela, quanto eu também indo à missa, porque é o dia de Nossa Senhora também, é o dia da padroeira. Aqui no Brasil a gente comemora nesse dia que eu falei. E falando em comemoração de outros santos, vamos a próxima festa que eu gostava quando eu era criança. Bora lá? Bora! Número 5. Então, gente, o nosso top 5 é a festa de São Cosme e São Damião, né? Que é comemorada no dia 27 de setembro aqui no Brasil, apesar da Igreja Católica oficialmente comemorar no dia 26 e dia 27 ser associado ao pessoal que é espírita, né, da religião de Umbanda ou Candomblé, né, que são as religiões afro-brasileiras, né, e bem, para mim não tem problema nenhum. Eu sempre comemorei no dia 27 e comemoro também. Eu não tenho preconceito religioso. E eu gostava muito dessa data porque era o dia que a gente, como é que se diz, catava os doces. E eu, como a minha família não tem preconceito religioso,
a gente pegava em qualquer lugar mesmo e sem medo, né? Porque quando você é criança, eu pelo menos acredito que você tem uma proteção divina de Deus. E o próprio Jesus Cristo até fala que vem a mim as criancinhas. Então, para mim, você pegar o doce ou de uma casa cristã católica ou de uma casa cristã espírita, de Umbanda ou Candomblé, não tem problema nenhum. Para mim, o importante é a celebração da data, que é você distribuir os doces para as crianças em memória de São Cosme e São Damião, que eles eram pediatras, né, e eles são até patronos dos médicos também, né, porque eles curaram muitas crianças. Eu, particularmente, sou cristão católico, não tenho preconceito com quem é espírita ou não, e eu acho que nessas datas assim em especial a gente tem que deixar o preconceito de lado e ir por mais importante, que é o que? Você fazer uma alegria de uma criança, porque muitas das crianças que colhem esses doces de São Cosme e Damião são crianças carentes, muitas das vezes não tem nem o que comer em casa. Então o mais importante nesse dia para mim é a caridade. Eu não comemoro mais o dia de São Cosme e Damião como da maneira de como eu era criança, né, que eu colhendo os doces. Hoje em dia, quando eu tenho dinheiro, eu distribuo os doces ou eu levo a minha sobrinha para pegar os doces com ela, porque, claro, né, eu não vou deixar uma criança solta na rua, que é perigoso. E sempre tem aquelas pessoas com más intenções. E então, resumindo, o importante desse dia é você ser caridoso com as crianças e dar os doces e os brinquedos, entendeu? Porque não há nada mais feliz que você ver uma alegria no rosto de uma criança. Então eu já falei demais, vamos embora agora pro número 6 das festas que eu gostava. Bora! Número 6. Gente, a festa de número 6 é o dia de São Jorge, que é celebrado em vários países, né, principalmente de origem latina, como aqui o Brasil, né, que em Portugal, né, no Reino Unido, também na Inglaterra. Aliás, para quem não sabe, a bandeira da Inglaterra é baseada no escudo de São Jorge, que é o quê? Aquele escudo branco com a cruz vermelha, que o vermelho simboliza o martírio dele e o branco simboliza a paz, que era a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo. São Jorge foi um santo mártir que morreu por Nosso Senhor Jesus Cristo, e várias lendas em torno dele foram geradas, como a lenda dele do dragão, né, que eu particularmente acredito que foi um crocodilo ou um dragão de Komodo que ele matou, né? Mas as pessoas naquela época, como eram muito fantasiosas e, né, de grão em grão a galinha enche o papo, né? As histórias iam aumentando e tal. Aí virou o famoso dragão que a gente ouve nas histórias de São Jorge. E eu comemoro o dia de São Jorge porque eu sou, além de ser cristão católico, eu sou artista marcial, então sempre me espelhei nele, em São Jorge, como guerreiro, entendeu? Ele é patrono, né, dos militares, e é patrono dos militares e protetor também quando você está naqueles perigos extremos, né? Sempre falam para você chamar o nome dele e tal, para ele interceder junto a Nosso Senhor Jesus Cristo pela pessoa. Ele é famoso também porque em histórias, né, de invasões ou de catástrofes que chamavam o nome dele. Em algumas ocasiões ele era até visto no meio das batalhas, né, que é algumas lendas portuguesas e inglesas. E é isso, São Jorge foi martirizado nesse dia. É um grande defensor da fé cristã e merece ser homenageado. Nas festas dele, as pessoas gostam de beber, né, cerveja, tal, feijoada, mas isso é por causa das religiões espíritas de origem africana, como o Candomblé e a Umbanda. Nada contra, tal, mas eu pessoalmente não gosto de beber, mas
Eu curto a festa, eu não gosto de feijoada também, mas eu curto a festa de São Jorge, né? Porque tem as barraquinhas com outras comidas, né? Salsichão, pipoca, entre outras coisas também que eu gosto. E como eu falei, São Jorge eu tenho a devoção desde pequeno, eu me espelho nele, um artista marcial para ser um artista marcial melhor, tal. E quando eu era criança, eu tinha muito pesadelo, então a minha avó mandava eu orar a oração do Pai Nosso e colocava uma medalha de São Jorge no pescoço e eu dormia tranquilamente. Eu tenho essa lembrança como uma boa lembrança e através da minha avó eu tive a minha devoção por São Jorge. Eu vejo ele como um grande mártir e um exemplo a ser seguido como guerreiro e como cristão. E é isso, já falei demais, vamos agora para a nossa última festa. Bora lá? Bora! Da virtude clara luz. Número 7. Bom, gente, estamos aqui para a nossa festa de número 7, né? Que eu gostava quando era criança e gosto até hoje. Quer dizer, um pouquinho, né? Porque eu tô velhinho. Lembrar que eu tô ficando velho e tal. E tô sozinho, sem namorada, sem emprego. Aí me dá uma depressão. Mas mesmo assim, essas coisas são desfeitas. Porque é o dia do aniversário. Não só do meu aniversário, mas quando é o aniversário de alguém querido também, eu comemoro com toda a paixão, tudo, a felicidade e tal. Que é o dia do meu nascimento e do nascimento de alguns amigos meus, porque eu gosto do meu aniversário, mas também gosto do aniversário dos meus amigos também, porque é uma data a se comemorar, porque eu tenho muito carinho pelos meus amigos e pelos meus familiares também. E é isso. O aniversário para mim quando eu era criança tinha um significado, né, que era ganhar presente e tal, e comer bolo. Mas hoje tem um significado a mais, né? Que quer dizer que eu tô ficando cada vez mais sábio, né? Tô ficando cada vez mais sábio, mais velho. E eu comemoro junto com os meus amigos também essa data tão querida, né? Porque não é só o meu aniversário que eu fico em torno. Eu fico também em torno do aniversário daqueles que eu gosto também. Então, vou dar uma lida aqui. O aniversário teve origem, teve o surgimento na Roma Antiga. Já se fazia oferendas como bolo, essas coisas. Havia uma festividade propriamente dita para isso. E a origem dela se deu que os romanos acreditavam que você tinha que afastar, né, os espíritos ruins no dia do seu aniversário. Então por isso faziam um bolo, né, em oferenda às divindades, né, e botavam a vela para espantar os maus espíritos. Isso na Roma Antiga, mas depois foi tendo outro significado, né? Porque o bolo a gente come, né? E a vela tinha aquela velha lenda, né? De você assoprar a velinha para fazer os seus desejos, né? De aniversário. Alguns se realizaram, alguns dos meus sonhos, outros não. Mas eu tô correndo atrás. E bem, gente, essas são as festas que eu gostava na minha infância. Algumas eu gosto até hoje, né? Como é o caso do meu aniversário e do aniversário dos meus amigos, né? Como eu acabei de falar, né? E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para acompanhar os lançamentos e ajudar aqui no nosso trabalho. E é isso. Vou ficando por aqui. E desafio também a outros youtubers se quiserem fazer um top 10 como esse, ou no caso um top 7 como esse, né? E é isso, gente. Essa Semana das Crianças é uma semana muito especial para mim. Espero estar alegrando um pouco vocês, né? Compartilhando um pouco da minha infância com vocês, né? E é isso. Obrigado por tudo, gente. Fiquem com Deus e na paz dele. E fui. Valeu!